Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e também assistir as outras resoluções. Tem as outras questões do Enem, tem também revisões, videoaulas, questões de Enem anteriores, tem bastante coisa no canal, tá? E qualquer outra coisa também, pode colocar sugestões nos comentários. Bem, vamos lá. Olha só, nos automóveis é importante garantir o centro de massa de cada conjunto roda-pneu, conhecida com seu centro geométrico. Esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento, na qual o conjunto, roda e pneu é colocado para girar a uma velocidade de valor constante. Com base nas oscilações medidas, a máquina indica a posição do centro de massa do conjunto. E pequenas peças de chumbo são fixadas em lugares específicos da roda até que as vibrações diminuam. Durante o treinamento de sua equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicada pela máquina, um mecânico apresenta o esquema a seguir, com 5 possíveis pontos da roda para posicionar uma peça de chumbo. Em qual ponto deve ser fixada a peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa desse conjunto roda-pneu? Bem, ele fala que o centro de massa tem que estar localizado no centro geométrico, ou seja, tem que estar localizado aqui, né? Um conjunto CMzinho aqui, tá? Se botar CMR, né? Centro de massa resultante, alguma coisa assim, certo? E bem, o que é o centro de massa? Só para a gente entender aqui e ver como essa questão não é de toda complicada. Pensando num objeto, uma placa, o centro de massa, assim, ó, um ponto de vista mais básico, seria aquele ponto onde, se eu apoiar aquele objeto sobre um pilar pequeno, fino, né, tem aqui uma estruturazinha para manter, para deixar isso aqui em equilíbrio. Tá? Aqui, uma estruturazinha. E o centro de massa está bem em cima dessa estrutura. Esse objeto fica em equilíbrio. Tá? Ou seja, se eu conseguir pensar essa roda de carro, né, e colocar em cima de um pilar bem com o centro de massa sobre esse pilar, nesse ponto a roda do carro não penderia. Só que ele quer colocar isso no centro geométrico, né? Que é o seguinte, agora eu vou pegar esse centro de massa e vou deslocar ele do centro geométrico. Botar ele para cá. O pilar está fora. E aí o que vai acontecer? Esse objeto vai tombar para essa direção à frente aí, né? Vai cair para esse lado. Isso por causa de uma propriedade, uma grandeza chamada torque, né? Que o torque depende de duas coisas. Primeiro, nesse caso, de uma força-peso, certo? Que nesse caso é a força da gravidade. E o outro é uma coisa que é o chamado braço de alavanca. Que desenhar é mais fácil. O que é o braço de alavanca? É a distância aqui, ó, entre o centro de massa, entre aquele ponto que está aplicada a força, nesse caso o nosso centro de massa, e o ponto de apoio. Tá? Ou seja, para eu conseguir pegar o centro de massa e jogar ele para cá, eu preciso botar alguma coisa do outro lado para compensar. Por quê? Porque esse objeto do outro lado vai criar um torque sentido contrário e aí os dois vão se equilibrar. E aí é como se eu tivesse consertado o centro de massa, né? Colocado o centro de massa resultante justamente em cima. Então, nesse caso, o que eu preciso? Para a roda, para o centro de massa ficar aqui, eu preciso colocar uma peça de chumbo do lado oposto, né? Olha só, tá aqui eu preciso, certo? Então, tem que colocar na posição 3, porque daí o centro de massa é corrigido, trazendo ele mais para essa direção ali do centro geométrico, né? Se eu coloco na posição 5, o centro de massa ele vai ser deslocado para cá, mais próximo do 5, pior ainda. Os outros, bem, não vão por pura assimetria, né? Tem que ser no 3. Então ali, posição, né? 3, certo, pessoal? Bem, essa foi a questão. Qualquer dúvida, poste nos comentários, dúvidas ou sugestões. E bem, não deixe de assistir aos outros vídeos, às outras resoluções, certo? E desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.